Romanos, capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça, e se a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Comentário aqui do irmão. Eu vou só dar uma passada rápida, né, do tema, mas hoje a gente inicia do versículo 3. Se os irmãos quiserem fazer o comentário do 13 e diante, aqui é só para a gente relembrar o que nós lemos ontem. 4 objeções que os judeus naturalmente fariam em defesa própria. Vou começar aqui. Chegamos agora àquela que talvez seja a passagem mais difícil de se entender de todos os escritos de Paulo. Alguns dizem de toda a Bíblia. Os judeus se opuseram veementemente ao ensino de Paulo de que eles estavam sob a sentença de juízo junto com o resto do mundo. Ofendia-lhes que fosse visto como estando no mesmo nível que os gentios, no que diz respeito à necessidade de serem salvos. Em um esforço para provar que Paulo estava errado e desacreditar o evangelho que pregava, eles levantaram inúmeras objeções e críticas. Estando bem familiarizado com essas objeções, Paulo reitera 4 delas e os responde com sabedoria e lógica, dadas pelo Espírito. Capítulo 3, versículo 1. Depois de ler o que Paulo disse no capítulo anterior a respeito da falsa segurança dos judeus nas coisas religiosas, sua indagação natural seria: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Em outras palavras, eles diriam: Paulo, você está denegrindo os favores e privilégios que Deus nos concedeu, seu povo escolhido. Certamente, se essas coisas foram dadas por Deus, elas devem ser certas e boas. E se elas são preciosas para Ele, não deveríamos tratá-las como inúteis. Assim, eles acusaram Paulo de ensinar que os privilégios que Deus deu a Israel no judaísmo eram sem sentido. Ele foi acusado de desmerecer as coisas sagradas do judaísmo. E para eles, isso era semelhante à blasfêmia. No verso 2, Paulo responde dizendo: muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Muita em toda maneira significa que ele concordou que havia muitas vantagens em ser judeu. O mais importante é que eles receberam as palavras de Deus. Esta é a voz profética de Deus nas Escrituras do Velho Testamento sobre a vinda de Cristo, o Messias. As palavras de Deus iluminaram os judeus em relação aos padrões morais de Deus, aos caminhos de Deus
e as profecias referentes a Cristo. Mas essas coisas não seriam de vantagem para os judeus, a menos que fossem acompanhadas por uma obra interior de fé no coração. Esse era o problema deles, dos judeus. Eles não haviam respondido em fé ao que as palavras de Deus haviam anunciado a respeito de Cristo. Assim, sua grande vantagem tornou-se aquilo que os condenou, porque, como nação, eles não receberam o Messias quando ele veio. Agora o comentário aqui a partir do versículo 3. Os judeus responderiam a isso com uma segunda objeção. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Os judeus sabiam que a nação não havia crido nas palavras de Deus em relação a Cristo, e responderam dizendo: Paulo, você está dizendo que a incredulidade dos judeus anula a fidelidade de Deus. Se algum irmão quiser comentar. Vou continuar aqui, então, verso 4. Paulo responde dizendo: de maneira nenhuma. Essa é a primeira das 10 ocorrências dessa frase na epístola. Significa certamente não. Assim, Paulo concordou que a incredulidade dos judeus não poderia anular a fidelidade de Deus em relação às suas promessas à nação. Ele então declara um princípio que todos devemos usar ao lidar com as Escrituras. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso ou falso. Isto é, sempre que nos depararmos com um enigma nos caminhos de Deus, e o caso se apresente quanto a se o homem ou Deus está errado, sigamos sempre o princípio de que Deus é verdadeiro, certo, e todo homem está errado, falso. Tomar o caminho inverso seria encontrar falhas em Deus e acusá-lo de injustiça, que é do que judeus estavam acusando Paulo. Se as irmãs aí não estiverem entendendo muito bem, aí a gente vai lendo com calma, tentando ver isso aí, viu? Irmãos e irmãs aí. Caso queiram rever alguma coisa. José Nilton levantou a mão. Pode falar, irmão. Vou ler aqui o que o irmão colocou. Assim entendi. O verso 4 é uma resposta de Paulo às indagações do verso 3, onde ele tenta provar que o problema é sempre do homem e nunca de Deus. E a segunda parte do verso 4 podemos alcançar no Salmo 51:5. Pois foram palavras de Davi em seu arrependimento quanto à questão de Urias, onde Davi exime Deus de toda culpa e toma para si. Essa ação de Davi se reportou
um verdadeiro arrependimento. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O irmão colocou aqui o verso 54 de Salmos. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Qualquer dúvida, a gente volta aí. As irmãs perguntam, irmãos, e a gente tenta aqui, com mais calma, destrinchar aqui o comentário do irmão. Vou continuar lendo, então. Oi? É isso que eu ia falar, porque tem a segunda parte aí, ainda não acabou aí, não. Não ouvi direito, não. Tá baixa a voz. Eu só ia falar que você continuar lendo, porque tem a segunda parte aí desse verso 4. Vamos lá. Essa parte aqui. Paulo insistiu que Deus mantém a sua palavra e dá um exemplo em Davi. Ele o cita no Salmo 51:4, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças, quando fores julgado. Davi desconsiderou as advertências na palavra de Deus a respeito do juízo de Deus contra o pecado do adultério e descobriu da maneira mais difícil que Deus mantém a sua palavra. Ele experimentou o julgamento governamental de Deus em relação ao seu pecado. Os pecados de Davi apenas confirmaram a veracidade da palavra de Deus em conexão ao julgamento do pecado. Por isso, a incredulidade dos judeus não anulou as promessas de Deus. Ela apenas sancionou Deus tendo de julgá-los por não terem crido. Vamos passar então para o verso 5, né? Deixa eu ver até onde ele vai. Pronto. Os judeus, neste ponto, torceriam o que Paulo estava dizendo e o acusariam de comprometer a integridade do caráter de Deus. Paulo sabia disso e declarava a sua terceira objeção.
E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Em outras palavras, eles estavam dizendo, Paulo, se você ensinar que Deus é glorificado pelos pecados dos judeus, então você está dizendo que o pecado glorifica a Deus. Dizer que Deus precisa dos nossos pecados para o louvor da sua justiça é apresentar a Deus como tolerante ao pecado. Você está acusando Deus com injustiça. Assim, os judeus o acusaram de desvirtuar o caráter de Deus. Para o caso de alguém ter pensado que Paulo realmente acreditava nessa ideia absurda, ele acrescenta, em um parêntese, aqui, abre aspas, falo como homem. Isto é, ele estava meramente apresentando o argumento pervertido deles. Esse trecho realmente esse capítulo, esses 8 primeiros versos, realmente é bem difícil, assim, né, a gente entender, por isso que é bom a gente estar falando, assim, devagar, lendo, repetindo, porque o comentário aí do irmão Bruce Ense dá uma destrinchada boa nisso aí, né, esse verso 5 mesmo que ele está comentando aí, muita gente lê e aí pensa assim, Paulo está falando isso aqui, ainda mais quando ele bota entre parênteses, né, falo como homem, mas não é, porque Paulo está apresentando o argumento dos judeus. Paulo está apresentando o que os judeus estavam acusando ou objetando, né, a Paulo. Por isso que ele fala, falo como homem. Ele está repetindo a fala dos judeus, as acusações dos judeus, as objeções dos judeus, né? E aí depois no verso 6 ele responde, ele fala, de maneira nenhuma. Né? Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Né? Então, a objeção dos judeus era dizendo aqui, né, que se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, né, porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Então, é um argumento, né, é tipo aqueles sofismas, né, lógicos, que se a gente não prestar bem atenção no que está sendo falado e no que Paulo está respondendo realmente aqui, a gente a gente pode ficar confuso. Então, nesses 5 aí, quando Paulo fala, falo como homem, é porque ele está repetindo ou falando aquilo que os judeus estavam objetando contra ele, argumentando contra o evangelho da graça que ele estava pregando, que mostrava que todos pecaram, estavam destruídos da glória de Deus, inclusive os judeus, né? E Paulo mostrando que essa injustiça do homem, né, fez com que a justiça de Deus se manifestasse. Isso é inegável, né? Isso é inegável. Mas não quer dizer que para a justiça de Deus se manifestar, o homem teria que pecar. Não quer dizer isso. Quer dizer apenas que o homem, né, todos pecaram, todos estavam numa situação de injustiça, vamos dizer assim, e Deus, né, sendo um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro, como fala ali, né, seja Deus sempre verdadeiro, ele tem que julgar o mal, ele julga o mal. O mal não permanece diante da face de Deus, né? Não permanece. É totalmente consumido, destruído. Então, essas injustiças aí, como Deus santo, ele julga com certeza. Por isso que no 6 ele fala de maneira nenhuma, do outro modo, como julgará Deus o mundo?
né? Porque o mundo vai ser julgado, né? Porque eles podem, as pessoas podem fazer o que for aí para querer fugir do julgamento de Deus, mas não escapar, né? Ninguém escapa ao julgamento de Deus. Então, isso aí não. José Nilton, pode falar. Deus não aprova qualquer tipo de pecado. Que eu estou lendo um comentário do irmão. Deus não aprova qualquer tipo de pecado. E a resposta da indagação do início do verso 5, se Deus porventura seria injusto, é não. A resposta é que, se Deus porventura seria injusto, não. De acordo com o entendimento, isso é dito de forma apologeticamente, ou seja, no sentido de que apenas um homem tolo faria esse tipo de pergunta. A resposta, como eu falei, né, dada logo no início do verso 6, né? Paulo fala, de maneira nenhuma. Ele dá uma resposta assim, até com uma ênfase bem enfática, né? Não é que é não, simplesmente não, mas é de maneira nenhuma. Pronto, para pegar essa parte aqui toda, eu vou ler o 5 e 6 de novo. Os judeus neste ponto torceriam o que Paulo estava dizendo e o acusariam de comprometer a integridade do caráter de Deus. Paulo sabia disso e declarava a sua terceira objeção. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Em outras palavras, eles estavam dizendo, judeus, né? Paulo, se você ensinar que Deus é glorificado pelos pecados dos judeus, então você está dizendo que o pecado glorifica a Deus. Dizer que Deus precisa dos nossos pecados para o louvor da sua justiça é apresentar Deus como tolerante ao pecado. Você está acusando Deus com injustiça. Assim, os judeus o acusaram de desvirtuar o caráter de Deus. Para o caso de alguém ter pensado que Paulo realmente acreditava nessa ideia absurda, ele acrescenta em um parêntese: falo como homem. Isto é, ele estava meramente apresentando o argumento pervertido deles. Paulo responde a isso dizendo: de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Na verdade, ele estava dizendo: tal argumento é indigno de séria consideração, pois se fosse verdade, então Deus não teria base para julgar o mundo. Ele não poderia corretamente vingar o pecado e julgar os pecadores. Isto não poderia ser verdade, porque as palavras de Deus claramente declaram que Deus julgará o mundo com justiça, por meio daquele a quem a nação rejeitou. Vou estar lendo então aqui o 7 e o 8 também. Os judeus antagonistas continuaram forçando sua objeção anterior, acrescentando uma quarta objeção. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para glória sua, por que eu sou ainda julgado também como pecado, como pecador? Vou ler de novo aqui esse versículo 7. Os Ô, judeus... Dal, Oi? Dal, Oi?
Tá me ouvindo? Tô Tá me vendo, ouvindo? tô vendo. Antes de você continuar aí no versículo 7, volte aí no 6, o finalzinho. Tem uns textos bíblicos aí, quando ele fala, julgará o mundo com justiça por meio daquele a quem a nação rejeitou. Aí tem Salmo 9:8, 96:13 e 98:9. A gente poderia ler esses três salmos aí, esses três versículos? Salmos 9:8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. Salmos 96:13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Salmos 98, versículo 9. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Vai falar, José Nilton. Aqui, irmão, pede para ler Apocalipse a respeito do ainda sobre o versículo 6, se possível, ler também Apocalipse 20, 11 e 15. Aqui no 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ô, Dal, lê aí também 2 Timóteo 4:1. A gente vê aí que essa palavra, né, de que Deus julgará, né, a todos, todo mundo, né, vivos e mortos. A gente vê que tem lá no Antigo Testamento, como tem também na revelação dada à igreja nas epístolas. Aí foi lido o Apocalipse, agora aí em 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino.
Vou continuar aqui no 7 e no 8, né? Que é o 8 vai até aqui, o finalzinho desse tema aqui. Os judeus antagonistas continuaram forçando sua objeção anterior, acrescentando uma quarta objeção. Mas, se pela minha mentira mudou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Em outras palavras, eles disseram: se nossos pecados ajudam a glorificar Deus, por que seríamos julgados por eles? Se o meu pecado vindica a verdade e glorifica a Deus, então como Deus pode encontrar falha em mim como pecador? Como ele pode infligir juízo sobre nós por fazermos algo que resulta em sua glória? Realmente é um absurdo, né? Algum irmão gostaria de estar comentando? Vou continuar aqui no 8. Paulo responde a essa objeção dizendo: e por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens. Façamos males para que venham bens? Ele diz: não, isso não poderia estar certo, porque se você levar esse argumento à sua conclusão lógica, ele conduz à falsa filosofia de que o fim justifica os meios. Paulo interrompeu o fluxo do argumento para dizer, em outro parêntese, que é exatamente isso que as pessoas estavam dizendo que ele e seus cooperadores estavam pregando. Mas era calúnia. Paulo conclui o argumento com uma resposta curta. A condenação desses é justa. Assim ele conclui que qualquer um que defenda sua justificação nesta linha receberá seu justo julgamento. Assim, nos capítulos 2, no versículo 17, e no capítulo 3, versículo 8, Paulo mostrou que todos esses argumentos humanos são falsos e não isentam os judeus de sua responsabilidade diante de Deus, nem da sentença de juízo que está sobre eles. Seus argumentos não os absorveram. O judeu iluminado, portanto, com todas as suas vantagens religiosas, também está sob juízo, assim como os gentios, e todos eles precisam de um Salvador. Vou colocar aqui o capítulo 2, 17, só para a gente relembrar, e o versículo 8 do 3 aqui, que já está aqui, né, no caso. E porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? Vamos ver aqui o capítulo 2, versículo 17. Vou dar essa versão aqui. Eis E, que... Oi? Pode falar, Web. aí, no caso, ele está dizendo, né, que do capítulo 2 do verso 17 até o capítulo 3 verso 8, Paulo está desmontando, né, esses argumentos aí que os judeus estavam levantando contra ele, o evangelho, né, que ele estava pregando, o evangelho da graça e tudo mais.
Isso. Vamos colocar aqui. Ele começa aqui, né? Eis que tu que tens por sobrenome judeus e repousas na lei e te glorias em Deus, e aí continua, e sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E aí vai discorrendo até, como o irmão falou aí, até o versículo 8, né? Do capítulo 3. Que José Newton aqui colocou, em outras palavras, nada escapará. E aqui o comentário do irmão aqui. O verso 7 é a demonstração de uma total insensatez para tal tipo de pensamento. Isso será sempre negativo, pois não pode ser feito. No 8, em razão dessa forte fala de Paulo sobre a graça, Paulo passa a ser difamado. Mas Paulo diz que esses que estão caluniando estão possíveis de justa condenação, ou passíveis, né, de justa condenação. Em outras palavras, Deus tratará com eles de forma dura, passíveis de justa condenação. Esse capítulo 3 aí, é como o irmão falou, é algo muito difícil, assim, realmente, de se entender e que muita gente distorce. Por sinal, começou aí porque aí é um argumento de Paulo e contra os argumentos dos judeus, né? E os judeus estavam distorcendo aquilo que Paulo estava falando. E não seria sensato, né? Não seria sensato dizer que os pecados glorificam a Deus. Né? E com isso eles poderiam fazer o que eles quisessem, e iam se justificar porque toda aquela religiosidade que eles receberam de Deus, a lei, tudo isso aí já guardavam eles, já mantinham essa garantia, já tinham essa salvação garantida por causa do relacionamento que eles tinham com Deus. Mas não era assim. Necessitava de fé. E todo esse argumento aí é para negar justamente a fé. É, acho que o ponto-chave aí nesse trecho todo aí, né, que a gente leu, até o último aí, do 17 até o 20 ao 8, é quando a gente lê no verso 29, né, quando ele fala assim, mas é judeu o que é, o 28 e 29, né, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a chave aí para entender toda essa, esse
o que Paulo está trazendo aí do Evangelho da Graça, está aí, né? Porque Paulo já tinha falado sobre os pagãos, né? Os pagãos incultos, a gente comentou isso ontem, né? Eles, pagão é pagão, ele está perdido, não conhece, não conhece a palavra de Deus, essas coisas todas, mas não deixa de ser responsável, porque na criação Deus também manifesta, né, manifesta seu poder, sua glória, quem ele é, né? Na própria criação ele já manifesta isso também. Então eles, apesar disso, eles não são, vamos dizer assim, eles têm uma responsabilidade de crer, né? Tem depois o pagão culto, né? Aquele que tem, né, um conhecimento, né, da questão, uma consciência, uma certa luz pela consciência das coisas morais, daquilo que Deus colocou no coração do homem, do certo e do errado e tudo mais. E também esses não têm desculpa. Mas o que mais, vamos dizer assim, a gente pode aprender, né, e observar para a gente entender hoje como é a cristandade hoje, é quando Paulo começa a falar dos judeus, né, a partir do verso 17, né? Você vê que aí entra já a questão da religião, né? E, e aí fica claro para a gente que a salvação, né, é por fé, não é pelo que você faz, não é pelas coisas que você faz exteriormente, não é por seguir um ritual, não é por seguir uma regra, uma norma. A salvação é por fé. E essa questão dessa salvação por fé é desde lá, desde os judeus também, apesar do Senhor ter dado todo aquilo, a religião deles, tudo aquilo, a gente falou ontem que tudo aquilo que foi dado para eles apontava para Cristo, apontava para o Messias, para o Senhor Jesus, a gente viu isso ontem, né? A gente comentou, mas também nessa revelação Deus mostrou a eles, e muitos foram salvos, os judeus, né? Porque eles tiveram fé. E como é isso? A gente vai ver, por exemplo, um pouquinho mais na frente, Paulo falando sobre invocar o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É um pouquinho mais na frente. Aqui é no capítulo 10, verso 13, que até os religiosos hoje em dia gostam de pegar isso aí e usar como se fosse uma regra, uma norma também, para querer dizer que a pessoa, para ser salva, tem que fazer isso aqui. Mas vamos entender, de Lemão aqui deu um estudo aqui muito bom uma vez, um estudo, acho que foi de 2 dias, ou foi um dia só, não lembro, falando sobre esse invocar. Então, 10, 13 fala aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então, ele está falando aí para os judeus. Mas por que ele está falando isso para os judeus? Porque quando você vai lá em Deuteronômio 30, Deuteronômio 30, o Senhor fala assim para os judeus, ó, Deuteronômio 30, a partir do 1. Não vou ler todo não, do 1 ao 3. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiadará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Então, o que está falando aqui? Deus está dizendo aqui, Deus tinha dado toda a lei, tudo aquilo. Se eles desobedecessem, Deus já tinha avisado, né? Está diante de ti a bênção ou a maldição. Se desobedecesse, viria a maldição. Qual seria a maldição? Eles seriam espalhados entre as nações. E é o que está falando aqui, né? Que
no verso B aí do verso 1. E te recordares dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Por quê? Eles desobedecendo a lei, sendo idosos, sendo rebeldes e tudo mais, eles seriam espalhados entre as nações. E foi o que aconteceu. Eles foram ativos na Babilônia, as 10 tribos foram, até hoje, estão perdidas e tudo mais, por causa da desobediência dele. Só que aqui, a partir do verso 2, fala o seguinte: você vai estar lá nessa terra estranha, aí, nessa terra estranha, eles vão ter o templo para adorar? Não. Eles vão ter o sacerdote para receber os sacrifícios, os holocaustos, para pedir perdão pelos pecados deles todo ano? Não vai ter. Estão numa terra estranha. Ora, então como é que eles vão conseguir obedecer à lei e ser salvos? Se eles estão numa terra estranha, sem um sacerdote, sem todo o paramento religioso que eles tinham ali para poder ir pedir perdão pelos pecados, ir oferecer holocausto, ir fazer aquilo, dar os dízimos, fazer aquilo, outro, fazer tantas coisas. Eles estavam numa terra estranha. E aí? Estavam perdidos? Não. Aí Deus fala assim: ó, e se te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teu filho, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isso aí, com todo o teu coração e com toda a tua alma, esse converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, essa é a salvação por fé que eles teriam que ter, mesmo na terra estranha, mesmo sem poder oferecer sacrifício, mesmo sem ter um sacerdote, mesmo sem poder levar o sacrifício para pedir perdão pelos pecados deles, mas eles tinham que crer na palavra de Deus, que diz: olha, se você crer no seu coração, né? Aí, ó, se te converteres ao Senhor teu Deus, no seu coração, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor vai salvar. No caso deles aí, como está falando do povo judeu, a salvação seria o quê? Uma salvação terrena. Eles seriam libertos daquele cativeiro e poderiam voltar para a terra deles. Mas a gente sabe que Deus está falando uma coisa muito maior aí, que é a questão da fé. Eles não tinham nenhum ritual, não tinham nenhuma daquelas coisas que foi dada ali por Moisés para eles seguir numa terra estrangeira, vamos dizer, cativos. Mas eles tinham quem? Tinham a fé, crer no Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma. E aí a gente volta lá para Romanos 10, 13, Paulo repete isso para os judeus: ó, vocês, todos esses rituais, essas coisas que você fica, a lei mosaica, não salva, mas, né, se invocar o nome do Senhor, será salvo. O que é isso, invocar? É crer no Senhor, né? Ter essa fé. Esse é o invocar o nome do Senhor, será salvo. Então, os judeus tinham que entender isso, né? Eles tinham que entender que não era, eles não podiam continuar se gloriando, se firmando, vamos dizer assim, se auto engrandecendo diante de Deus, porque tinham a lei de Moisés, tinham ali o templo, tinham os rituais, tinham os sacerdotes, tinham os holocaustos, eles eram filhos de Abraão, eram circuncidados, eles não podiam estar baseando, se firmando nessas coisas. Eles tinham que se firmar no Senhor, na sua promessa, naquilo que o Senhor fez por eles. Então, crer no Senhor será salvo. Então, invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso também que antes desse verso 3, no verso 9, aí do mesmo capítulo 10, Paulo fala assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É a mesma coisa que fala lá em Deuteronômio 2, né? No final, lá, ó, 32, com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que é isso? É uma fé interior. Não é coisa exterior, não é coisa externa, não é o que a gente nós fazemos externamente ou mostramos que somos, uma aparência de piedade, um ritual, uma vestimenta. Não é isso, né? É o que vem do coração. Crer em Deus, crer no Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, isso é importante, porque esses judeus aí prefigura para nós, a gente pode tirar aí como princípio de ensino para nós, o que é, o mal que fazer do evangelho da graça, fazer do cristianismo,
né, uma religião ou uma vida de religiosidade. E não é. O Evangelho da Graça não é uma religião. O Evangelho da Graça é você viver, crer numa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Né? Em Jesus Cristo. Não é uma coisa que depende de alguma coisa nossa, que a gente faça ou que a gente fez. Não. Só depende de Cristo. Ele fez tudo. Né? Ele fez essa obra de salvação. Por quê? Qual era a nossa situação? A gente era uma pessoa, eu era uma pessoa boa, né, trabalhadora, bonzinho, família para casa e tal, não bebia, não bebo, não fumo. É por isso? Não, não é por isso. Né? Porque os judeus estavam assim, né? Nós somos o povo de Deus, temos a lei, somos, né, temos os oráculos de Deus, somos descendentes de Abraão, circuncidados e tal. E hoje tem cristão que é assim, não, porque eu sou dizimista, né? Eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu não bebo, não fumo, e isso, aquilo outro. E é isso que salva? Não, não é isso que salva. Né? O que salva é a fé, é crer no Senhor Jesus Cristo. Ele, né, que nos salvou, a gente sendo pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, ele veio para nos salvar. Né? Nós não fizemos nada. O Senhor Jesus fez tudo. Então, o que a gente aprende disso, o que foi que aconteceu com o povo judeu por ter vivido, né, aquilo que Deus deu a eles, que apontava para Cristo, eles terem vivido de uma forma religiosa, que leva o homem a ser vaidoso, orgulhoso, prepotente diante de Deus. O que foi que aconteceu? Eles não puderam ver o seu Messias, a Cristo Jesus, e reconhecer ele e crer nele. Não puderam, porque estavam se achando bons, se achando pessoas boas, merecedoras da salvação. Né? Estavam se achando isso. E não é. O Evangelho da Graça vem para aqueles que são perdidos, que merecem condenação, que merecem ser mortos e ser lançados no lago de fogo. É isso, o Evangelho da Graça vem salvar essas pessoas. E não uma pessoa que, né, se acha boa, que se acha já o suprassumo, e que não tem nenhum pecado, e que é descendente de Abraão, ou que é isso aqui, ou sou da igreja tal, ou sigo o pastor tal, sou do ministério tal, ou porque fui batizado. Não. É crer. Crer no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, isso é muito importante a gente prestar atenção nesses trechos aí que Paulo está trazendo para nós, principalmente nessa parte do judeu, porque a gente falou ontem, essa questão do judaísmo se enraizou dentro da cristandade, mas não é só a questão do judaísmo. Mesmo aqueles grupos que não têm o judaísmo, né, a imitação das coisas religiosas do judaísmo, eles têm a sua questão religiosa, tipo regras, né, com costumes, né, e com outras coisas que, vamos dizer assim, são instrumentos de muleta, né, vamos dizer assim, sei lá, querendo fazer um arranjozinho para ajudar o Senhor Jesus a salvar as pessoas. Não, o Senhor Jesus não precisa disso. Né? A obra que ele fez é completa, suficiente, e não precisa de nenhuma coisa que a gente faça ou venha fazer para salvar ninguém. Né? Não é porque a gente vai para a igreja todo dia no domingo, né? Não é isso que vai fazer com que... Não é isso. Né? O que salva é crer na obra que o Senhor Jesus fez, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que estar atento a isso para não nos tornarmos, porque isso é um grande perigo, e qualquer um de nós pode vir a se tornar assim, como um judeu, uma pessoa
religiosa. Uma pessoa religiosa. Então, tomemos cuidado com isso e continuemos, né, nessa fé, dependente do Senhor, e sempre nos julgando a nós mesmos, sabendo que não tem de nós mesmos nada de bom, nada que possamos oferecer a Deus e dizer, ó Deus, eu fiz isso, então estou aqui diante de ti, né, me recebe ou me, me recebe como Senhor. Não, é o Senhor Jesus, a gente tem que, ó, colocar o Senhor Jesus diante de nós e assim, quando o Senhor Deus nos olha para nós e vê a Cristo, então aí estamos, vamos dizer assim, com acesso livre a estar diante de Deus como filho dele, né? Então, essa obra aí de Cristo, obra de Cristo, não nossa. Muito bem, irmão, só isso. José Nilton está como levantada. Mais algum comentário? Lendo aqui. Irmão Wesley, como foi tocado no verso 29 sobre a resposta de todo o tema, peço que explique o verso 31 para que não deixem aberto essa passagem pela fé substituindo a lei, pois a lei sempre apontou para a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No mais, muito bem explicado pelo irmão, tanto para o VT como pelo Velho Testamento, como pelo Novo Testamento, ou seja, a salvação é para todos e todos a obtêm pela fé. É o que? O verso 31 também? Sobre o verso Mas 20. acho que verso 31 só vai até o 29, o 2. Qual é o 31? Eu não estou entendendo. Explicar o verso 31. Ah, 31 do capítulo 3, né? Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Sim, estabelecemos a lei. Porque somente por fé a gente cumpre a lei. O homem pode cumprir a lei. Sem fé, não pode. Não consegue, não. É pela fé. Porque estabelece a lei? Porque a lei mostra, né? A lei mostra que nós somos pecadores. Né? A lei ela não é um instrumento para salvar o homem. A lei é um instrumento para, vamos dizer assim, mostrar ao homem que ele é um pecador e que sem fé ele não tem salvação. Por quê? Porque a lei só faz mostrar assim, ó, tá errado, é assim, é assado, é assim, é assado. Faça. Se não fizer, culpado. E aí o quê? Condenação. A lei só faz isso. Mas, como a lei é santa e veio de Deus, ela mostra o que é aquilo que é correto, que é segundo os pensamentos de Deus. Então, a gente olha para isso e vê que a gente não consegue, nós, o homem, né, sem Cristo, sem Deus, sem fé, sem ser nascido de novo, sem ter uma nova vida, sem ter a vida eterna, ele não consegue cumprir toda a lei. Michel Querino. Oi, irmãos, boa noite, um momento. Irmão Dal, eu peço para o irmão abrir, por favor, em Deuteronômio também. Deuteronômio 10. Eu acho que é a partir do 12. Creio que tá bom ter esse contexto. A gente, inclusive, numa das reuniões dessas, a gente acabou lendo essa passagem quando fala da questão da bênção e da maldição, né? Que os judeus poderiam ter, né? A depender se estavam obedecendo ou não à lei.
Aí, a partir dessa passagem, fala assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e, e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Eu acho que eu vou ler até aí mesmo, irmão. Aqui, irmãos, mostra assim, a questão é o Senhor ele se apresentando de alguma maneira de graça, em graça para o povo dele terreno, né? Então, mesmo no Antigo Testamento, o Senhor deixa muito claro que escolheu o seu povo por amor. Se eu não me engano, eu acho que em Deuteronômio 7 fala que Deus não tinha visto nada no povo que ele escolheu, não escolheu no sentido de mérito, escolheu mesmo por misericórdia, misericórdia. Então é muito claro essas passagens mostrando que realmente é o amor de Deus e a graça dele, né, que fez eles escolher o povo judeu para ser o seu povo terreno, porque eles não mereciam nada. Então, o que o apóstolo Paulo coloca ali da questão da circuncisão, a circuncisão do coração, que é o que interessa, o interessante é que esse termo não foi uma nova revelação que o apóstolo Paulo fez, mas ele praticamente é uma referência do que já tinha no Antigo Testamento e que o povo judeu já deveria ter entendido, porque está aí na palavra, está em Deuteronômio, está no livro da lei, que é deixa eu ver, cadê a questão aqui, do verso 16, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E lá no início da passagem, o Senhor pede para que o povo ame, né? E claramente, para que você possa amar o Senhor, você precisa conhecê-lo interiormente. Então, é uma consequência de fé. Não tem como eu amar alguém sem tê-lo conhecido de verdade. Então, aqui o Senhor está praticamente falando de fé, né? Embora os judeus não tinham essa revelação claramente, mas deixa muito claro, né, que era o que o Senhor pedia e essa responsabilidade deles, né, de fazer essa circuncisão do coração, de crer realmente no Senhor Jesus. E aí, quando a gente vê lá, aí, Dal, coloque por favor lá em Romanos 2, no finalzinho novamente. Aí, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, que interessante isso, né, irmãos? Mesmo no livro da lei, diante daqueles mandamentos ali que parecem ser impossíveis de serem cumpridas, o Senhor naquela passagem ali deixa claro que o que ele deseja, né, é que primeiro o seu povo ame e faça circuncisão no coração para daí obedecê-lo e fazer a sua vontade, né? E porque é justamente isso, a lei se cumpre na fé, porque a justiça de Deus, né, traz louvor a ele, não ao homem. Aí, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então é muito interessante ver que mesmo no Antigo Testamento já teve essa revelação, né? Tem uma irmã querendo fazer uma pergunta aí, Dal. Pode falar, Lusitânia. Não, eu desisti da pergunta.
Ok. Acredito, irmão, que a gente já pode ficar por aqui, por hoje, né? E, e é isso, né? Como já foi desde o começo, já lendo aqui, né? O irmão ele faz esse comentário. Chega agora aquela que talvez seja a passagem mais difícil de se entender de todos os escritos de Paulo. Alguns dizem de toda a Bíblia. Mas é isso, o Senhor nos ajuda em tudo. E uma coisa a gente entende facilmente, é como os irmãos já explicaram, que desde o Antigo Testamento já fala da fé verdadeira. E que a circuncisão foi dada como simbolismo, né? Não como salvação. E a lei também foi dada para mostrar que os israelitas, os judeus ali, eram incapazes de fazer tudo aquilo que Deus pedisse. E os ritos religiosos também foram dados mesmo para que eles mantivessem, né, esse relacionamento com Deus, e os sacrifícios que eram feitos, muitas coisas que tinham ali eram figura do que vinha o verdadeiro, que é Cristo, né? E eles negligenciaram tudo isso. Então, desde o Antigo Testamento já era falado isso pelos profetas, e Paulo reforça agora aqui em Romanos, trazendo tudo que está no Antigo Testamento. E eles querendo desfazer do que Paulo estava falando, com argumentos falhos, né? Mas, graças a Deus, a gente vai aos poucos entendendo. Então, irmão, a gente encerra esse tema aqui, né? E vamos passar para uma próxima, se o senhor permitir. Deixa eu ver aqui. Um resumo das objeções dos judeus. Ok? Vocês estão vendo aí. Mas uma reunião que a gente, pela graça do Senhor, né? A gente aprende um pouco. Se ficou alguma coisa sem entender, com certeza o Senhor vai nos ajudar no momento dele. Algum irmão aí gostaria de estar orando? Não sei se alguém ia falar alguma coisa. Eu já poderia estar orando para a gente encerrar. Michel, quer agradecer, Michel? Certo, vamos lá, irmãos. Meu Deus, meu Pai, agradecemos, Pai, por mais uma reunião.